Fala, my fellow, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e eu vou trazer para vocês um resumão bem resumido da primeira temporada de Mandaloriano. É uma das melhores séries do Star Wars que a Disney já produziu até agora. Então, como a temporada vai estar lançando no dia 1º agora, eu vou estar trazendo esses resumos até para deixar vocês mais a par, e eu vou estar acompanhando também no canal essa série ótima do Star Wars. Então roda a vinheta aí, pessoal. Excelente, pessoal. Então, o Mandaloriano, como já diz a palavra, Mandaloriano é denominado as pessoas que seguem Mandalor, que é como se fosse uma divindade, né, para essas pessoas. Por exemplo, as pessoas que seguem a Cristo, elas se tornam cristãos. As pessoas que seguem ao Buda se tornam budistas. Então, quem segue Mandalor, eles se tornam os Mandalorianos, né? Então, não importa se você nasceu no planeta Mandalor ou se você foi adotado, no caso, enjeitado. O protagonista, que é o Din Djarin, ele foi enjeitado, né? Ele, quando era mais jovem, ele tinha um pai ou mãe, tudo direitinho, só que eles sofreram um ataque do Império. Para quem não sabe, o Império é os antagonistas de Star Wars completo, né? Aquelas pessoas que oprimem, que destroem, que justamente era do lado do Darth Vader e do Imperador Palpatine. Então a família dele esconde ele, o Din Djarin, e depois ele é encontrado por Mandalorianos e levado, né? Ele é salvo. Então ele decide seguir a religião, né, dos Mandalorianos. Então basicamente os Mandalorianos, eles são caçadores de recompensas. Eles trabalham especificamente para isso. E esse é o modo de vida deles. Eles sempre são muito bem armados. E assim como tem alguns princípios em toda religião, em toda seita, os Mandalorianos também têm. Um princípio base deles é nunca mostrar o rosto para ninguém e nem que ninguém veja o rosto deles. Então eles sempre usam um capacete. Para quem lembra dos primeiros filmes do Star Wars e até da última trilogia, no caso que eu digo o episódio 1, 2 e 3, eu descarto completamente a da Disney, porque aparentemente pra mim não foi muito boa. Pra mim foi horrível mesmo, eles acabaram com Star Wars, mas não vamos focar nisso. Então, o Boba Fett, ele usava um elmo, né, muito grande. Então os Mandalorianos usam aquele tipo de elmo. E a armadura deles, ela é feita de Beskar, que é um metal raro, um dos metais mais poderosos da galáxia, que justamente ele aguenta o dano de um sabre de luz, ou também aqueles blasters, que são artilharia que eles usam, aquelas armas de luz. O Beskar, ele segura, né? Então os Mandalorianos, eles originalmente eles usavam o Beskar, mas depois que eles foram rechaçados pelo Império no seu planeta natal, que inclusive é abordado um pouco mais no final dessa primeira temporada, que até o antagonista mesmo, ele aparece no final da primeira temporada. Eu vou adiantar para vocês logo quem é, que é o Moff Gideon, que ele é uma das pessoas que foram responsáveis, né, que estavam lá no meio desse expurgo, né, dos Mandalorianos lá do planeta de Mandalor. Então ele sabe de tudo que aconteceu e ele gosta de caçar, né, os Mandalorianos em si. Mas o Din Djarin, como ele foi enjeitado, ele não participou dessa época do planeta Mandalor. Então a história vai focar nele, porque ele é um caçador de recompensa, então ele faz parte da guilda dos caçadores. E certa vez ele recebe uma missão de pegar uma carga para que ele possa ser recompensado, né, como qualquer outra missão que ele faz. Então nessa missão específica ele vai até algumas pessoas que são do antigo Império, porque o Mandaloriano ele acontece mais ou menos depois do episódio 6 do Star Wars, que é quando o Luke ele já derrubou o Império, Darth Vader já foi vencido, o Palpatine também, então a resistência tá tipo lá em cima, né? Já tá mandando mesmo. Mas ele vai para essa missão e a pessoa que contrata ele, né, tem um Beskar, né, que é tipo aquela barrinha de ouro que o Silvio Santos dá, só que é bem prateadinho. Então ele fala, ó, esse aqui vai ser o seu adiantamento. Então se você fizer o que a gente está querendo, vá buscar essa carga, né, você vai receber muito mais. Aí, tá bom, aí ele aceita, pega o rastreador e vai até o subsolo, né, porque nesse planeta o subsolo é onde os Mandalorianos eles se escondem. Então, pelo que aconteceu no planeta deles, eles sofreram muito, eles resolveram se esconder entre as sombras, né, até para que ficassem mais anônimos e mais protegidos, não ficassem muito à vista das pessoas. Então lá ele vai lá, mostra para uma das fundadoras
esse Beskar que ele conseguiu, e ela faz um ombro, uma armadura protetora pra ele, né? Porque a que ele tá usando, ela é bem destruídazinha, não é de Beskar especificamente, ela é bem acabada. Só o capacete dele, o elmo que ele usa, é de Beskar mesmo. Mas ele faz essa ombreira, né? E a mulher pergunta pra ele, você já recebeu o seu símbolo? Ele, não, ainda não. Logo vai chegar. Então é como se fosse um rito de passagem. Essa parte que ele vai montando a sua armadura e tudo mais, são ritos de passagem. Então ele começa a lembrar da infância dele, do que aconteceu. E seguindo, depois que ele coloca essa parte da armadura, esse rito de passagem, né? Ele vai atrás da carga, né? Ele pega o rastreador, vai até outro planeta e tudo mais. E quando ele encontra um velhinho, que é tipo um guia turístico, né? Ele fala, aqui nesse planeta tá com muitos mercenários e a gente não gosta disso. A gente gosta de sossego, tranquilidade. E ele é tipo uma pessoa que aluga as... Como é, pô? O nome daquele negócio? Montarias. Ele aluga as montarias, né? Então as montarias dele parecem aqueles girinos, quando a cria dos sapos, né? Ele tem uma cauda grande e duas perninhas, só que eles são enormes. Então ele ensina o Mandaloriano a montar nesses girinos gigantes para que ele possa chegar até onde o localizador está mandando, né? E quando ele chega, ele vê que tem muitos mercenários lá protegendo a carga. E ele, vou esperar até de noite e tal. Aí do nada vem um robô, que ele odeia robôs. Ele odeia droids. Odeia. Aí aparece um robô lá, que também faz parte da guilda. Ele começa a atirar e tudo, ele vai tentar ajudar o robô tenta matar ele. Ele fala, não, eu sou da guilda, eu sou da guilda. Ele, você é da guilda? É, eu sou da guilda. Eu pensei que era só eu que estava nessa missão, mas acabou que o cara que contratou, ele contratou todas as pessoas da guilda para pegar esse material, só que ninguém teve coragem de ir. Então é só o Mandaloriano e esse robozinho. Aí depois que eles começam lá, bala comendo de esmola, só para adiantar para vocês, o Star Wars, desse do Mandaloriano, é uma mistura de faroeste com espacial, porque é muita bala, muito tiro mesmo, e é bem interessante, né? Então depois que eles conseguem destruir todos aqueles mercenários, ele encontra a carga, né? Para nossa surpresa de todos os espectadores, a carga é um Baby Yoda. Assim como o Yoda do Star Wars, né? É um Baby Yoda, bebezinho, né? E ele ficou surpreso, mas o cara lá que me contratou disse que ele tinha 50 anos. Aí o robô, algumas espécies envelhecem de maneira diferente das outras. Então significa que essa espécie vai viver por milhares de anos. Eita, agora está explicado, né, jovem Yoda? Você é velho desse jeito. Aí ele consegue resgatar a criança e o robô, vamos levar ele morto. Ele, não, vamos levar ele morto não. Aí mata o robô. Então aí ele já mostrou um sentimento. Os Mandalorianos, eles são muito sérios, muito focados naquilo. As pessoas gostam muito de contratar os Mandalorianos porque eles fazem o que lhe é mandado e pronto. Então ele traz a criatura de volta, mas quando ele vai chegar até a nave dele, ela foi saqueada. Então é como se nesse planeta tivesse um monte de Minions das trevas, né? Porque eles parecem uns Minions, ele fala que nem os Minions, parece banana, banana. Então eles são tipo esses Minions, só que eles acabaram com a nave dele, levou tudo. O Mandaloriano tentou negociar com muitas armas, mas não deu certo, então ele pediu ajuda para esse senhor. E o senhor começou a conversar lá com ele, eles querem uma barganha. Se você pegar o ovo de tipo, parece um rinoceronte espacial, eles vão remontar a sua nave e tudo mais. Aí ele vai lá, tenta pegar o ovo, quase morre. Primeira vez que o Baby Yoda usa a força, né, salva a vida dele. E o Baby Yoda, pequenininho assim, consegue levantar esse rinoceronte gigante e salva a vida do Mandaloriano, né? Então ele tem a nave dele de volta, ele vai levar o Baby Yoda lá pra onde é mandado. Depois que ele leva, ele fica com pena, né? Porque ele meio que se apegou. Porque o Baby Yoda salvou a vida dele, né? Ele ficou meio que em dívida. E ele fica até perguntando pra pessoa que contratou ele o que vai ser feito. Ele, mas a guilda disse que não faz perguntas, então não tenho que responder isso pra você. E mostra a recompensa, né? Que são várias barras de Beskar. Então ele pega todas essas barras de Beskar, ainda relutante, leva lá pro subsolo, né? Que ele já voltou pro planeta dele. Leva lá pro subsolo, onde tá os outros Mandalorianos, e manda fazer uma armadura dele completa. Então ele tinha só um peitoral, ombreiras, um capacete aqui e um aqui. Depois ele volta parecendo um Homem de Ferro lá, com a armadura toda
top. Todo mundo ficou olhando, caramba, ele conseguiu. Ele voltou pra guilda, né? Todo mundo morrendo de inveja dele, porque todos tinham sido contratados para fazer isso, mas ninguém aceitou. Só que quando ele tá indo embora da guilda, né? Ele pergunta ainda pro líder da guilda o que vai ser feito com a criança. Ele, nós não fazemos perguntas, mano. Você já sabe disso. E ele pega outra missão, uma missão mais distante possível, para que ele possa esquecer disso que está acontecendo, e vai para a nave dele, né? Quando ele chega na nave dele, liga tudo, lembra de uma bolinha que ele deixava o Baby Yoda brincar, porque o Baby Yoda perturba que só. É muito bagunceiro, né? Então ele lembra dessa bolinha, desliga a nave toda e vai atrás de salvar o Baby Yoda. Então acontece, ele mata todo mundo lá dentro, pega o Baby Yoda e tá indo embora. Só que depois que ele pega o Baby Yoda, mata todos os Stormtroopers que estão lá ainda, esse velho que ainda estava vivo, ele ativa todos os localizadores. Então todo mundo da guilda vai atrás do Baby Yoda que tá com o Mandaloriano. Então aí começa os tiros de esmola que só. Aí é tiroteio danado lá na cidade. O Mandaloriano não vai pra trás, né? Ele sempre é muito focado, muito inteligente, estrategista. Só que ele se encontra no momento que ele não tem pra onde ir. Aí é daí que todos os Mandalorianos do submundo, né, no caso do subsolo, eles aparecem e começam a ajudar o Mandaloriano. Aí começa aquele tiroteio desenfreado, até que ele é escoltado até a nave dele, e quando ele sobe a rampa da nave dele, ele encontra na ponta da rampa o líder da guilda, né? Aí ele dá um tiro no peito do líder da guilda e vai embora com o Baby Yoda. Só que o líder da guilda também tinha ganhado algumas peças de Beskar, ele tinha guardado bem aqui. Então a bala pega nas peças de Beskar e então ele fica vivo. Beleza, ele vai para outro planeta, tenta fazer outros serviços, conhece novas pessoas, faz novas alianças e faz algumas missões também, justamente com pessoas que ele já conheceu antigamente, só que acabam traindo ele vai lá, mata geral, consegue seguir com a vida. E nos últimos episódios da primeira temporada, o líder da guilda manda uma mensagem para ele dizendo que o cara que contratou ele ainda está vivo. E ele levou um exército de Stormtrooper pra lá. Então estão atormentando as pessoas da guilda. Então ele tá pedindo ajuda novamente pro Mandaloriano, pra tipo, esquecer as diferenças e trazer o Baby Yoda de volta, né? Então ele pega, reúne essas pessoas que ajudaram ele nesse decorrer da temporada e faz um team up, bem pequenininho, né? Que são 3 pessoas. Que no caso é o velho que ajudou ele no planeta pra pegar o Baby Yoda, uma ex-militar da Resistência, que ajudou ele também em outra viagem, para que eles possam estar ajudando nesse team-up, né? Só que quando ele chega lá, as coisas começam a dar errado. Eles até se viram bem, mas tudo começa a dar errado porque são muitos Stormtroopers para só eles. E ele deixou o velhinho segurando o Baby Yoda, né, para levar ele para a nave. Só que quando ele vê que as coisas estão apertando, e o Moff Gideon, que é o que eu falei anteriormente, que foi um dos responsáveis por destruir muitos Mandalorianos, ele chega lá, começa a falar as exigências dele, fala que eles têm que fazer uma trégua, se não entregarem o Baby Yoda ele vai matar todos eles, e que ele não é de confiança, mas a solução mais pacífica para ele, mais simples, seria essa mesmo. Então o Mandaloriano manda mensagem pro velhinho que tá com o Baby Yoda, só que os Stormtroopers interceptam a mensagem, matam o velhinho e pegam o Baby Yoda, né? Então o velhinho infelizmente morreu. Ele era bem legal, tava cuidando do Baby Yoda e tudo, ajudou o Mandaloriano com os Jauns, que são os Minions das Trevas, os Dark Minions. Porém, eles estavam lá encurralados e começa a aparecer aquele robô que ele tinha matado, porque ia matar o Baby Yoda, né? Esse velhinho, ele acabou reprogramando o robô, esse droid, para que pudesse cuidar do Baby Yoda. Então, o Baby Yoda ele tinha sido pego pelos Stormtroopers, então ele é resgatado por esse robô, né? O robô vai atrás, ajudar o Mandaloriano, eles começam a andar pelas catacumbas lá debaixo da cidade. Só que antes disso, eles estavam lá quase presos, até que o Mandaloriano descobre essas rotas, né? Vai com o droid, o Baby Yoda, a ex-militar e o líder da guilda para debaixo lá da cidade onde os Mandalorianos estão, e para surpresa dele encontra muitas armaduras de Mandalorianos mortos, né? Só as armaduras. Ele fica, o que aconteceu? Vocês fizeram isso? Perguntando pro líder da guilda, né? O líder da guilda fala, não, depois que você foi embora, o tiroteio acabou e cada um foi pro seu lado.
Só que lá no subsolo ainda tava aquela mulher que fez o ombro e toda a armadura pra ele, né? E diz que depois os soldados do Império, né, os Stormtroopers, apareceram lá e mataram muitos deles. E ficaram só alguns, né? E aí, nesse momento que ele fala, essa é a criança que eu tava protegendo, né? Ele fala, essa é a criança que você foi proteger e causou toda essa confusão. Eu digo, sim, foi ela que salvou você daquele rinoceronte? Eu digo, foi. Aí ele pega e ela dá pra ele a marca dele, né? Que ele mereceu, depois de ter salvado a criança de volta. Então ela fala que ele deve fazer com que essa criança ela vá pro povo de origem, né? Explicou mais ou menos o que são os Jedi, porque o Mandaloriano não sabia o que era força, o que era Jedi, o que era nada. Então ele falou que era uma raça de feiticeiros que já lutou ao lado de Mandalor para que ele pudesse trazer a criança de volta pro seu povo. Ou seja, ele tem que procurar outros Jedi, né? Mas até lá, ele seria como um pai para essa criança, ele seria um enjeitado, assim como ele foi anteriormente. Então, o Baby Yoda está oficialmente aos cuidados especificamente de Din Djarin, o Mandaloriano. E depois que eles continuam a fugir pelas catacumbas, né, acontece uma explosão que o Mandaloriano fica gravemente ferido. A cabeça dele fica muito ferida. Inclusive ele pede para que todo mundo possa deixar ele e ir embora, né? Levar o Baby Yoda. Então a ex-militar, ela vai lá, leva o Baby Yoda, o líder da guilda, só que quem fica lá é só o droid, né? Então ele pediu pro droid matar ele, só que o droid não faça mais isso, foi reprogramado. Então vou curar você. Aí ele tira o elmo do Mandaloriano e é a primeira vez na série que mostra o rosto dele, né? E para a surpresa de todos nós, ele é Pedro Pascal, meus consagrados. É o mesmo do The Last of Us. Então a gente vê um paralelo que ele cuida de crianças que também foram cargas anteriormente. Então ele está fazendo basicamente o Mandaloriano agora no The Last of Us. Então por isso que ele é o ator perfeito para isso. Mas voltando à linha de raciocínio, né? O robô costura a cabeça dele, dá analgésicos e ele continua firme, né? Meio abalado, destruído, todo quebrado, mas continua anestesiado, né? Continua firme. E ele encontra todo mundo novamente, só que no fim do túnel, que eles estão andando por um barquinho de lava lá, tem o Moff Gideon com uma nave com muito poderio militar e eles não estão conseguindo nada com aqueles blasters, porque é uma nave, né? Como se fosse um tiro de canhão para quem está segurando uma pistolinha, não surte nenhum efeito. Só que lá no subsolo ele ganhou uma mochila jato, que é o que os Mandalorianos têm também, né? Então falou, agora você está completo. Então ele começa a voar em direção à nave do Moff Gideon, coloca alguns explosivos lá, explode a nave dele e consegue ir embora em segurança com o Baby Yoda, né? Então o final da temporada é esse. Só que uma coisa que eu não tinha notado a primeira vez que eu assisti é que o Moff Gideon, além de ele ter sobrevivido à queda da nave e não ter sido descoberto pelas outras pessoas, ele já tinha o sabre negro do Mandalor, né? Então esse sabre negro é um sabre de luz, só que negro, como já diz a palavra, ele é usado por quem é o líder dos Mandalorianos. Então se você tem o sabre de luz negro, você é o líder dos Mandalorianos, né? Então como ele participou do expurgo de Mandalor, já estou falando isso uns 10 vezes para vocês, ele roubou esse sabre, né? Então a temporada acaba aí. A segunda temporada ainda é melhor do que a primeira. A primeira foi excelente. Inclusive foi escrita e dirigida pelo Jon Favreau, que é o cara que deu a chance pro Robert Downey Jr. fazer o Homem de Ferro, que inclusive ele é o diretor do Homem de Ferro e também ele é o Rap, né? Aquele guarda-costas engraçado que ele tem. Então foi ele que fez o Mandaloriano, então ele faz com maestria. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumo, bem resumido, da primeira temporada do Mandaloriano. Esse vai ser o parte 1, vou estar fazendo parte 2, para que vocês possam ficar bem afiados para essa terceira temporada que vai sair agora dia 1º. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e ativar o sininho, tá? Então algumas sugestões, alguns comentários podem mandar lá para que eu possa estar respondendo. Gosto muito de responder vocês nos comentários. Então se cuidem. Valeu, falou, tchau.